O recurso de revista e seus novos requisitos na reforma trabalhista. Carlos Henrique Bezerra Leite. Introdução. O recurso de revista, como todos os demais recursos, tem por objeto aprimorar a excelência e a qualidade dos pronunciamentos judiciais em geral e rechaçar os arbítrios e ilegalidades que eventualmente possam ocorrer nas decisões proferidas pelos tribunais regionais. Mas é inegável que os objetivos específicos da revista repousam na supremacia do direito nacional, cujo conceito é mais amplo do que o de direito federal, em face do direito local ou regional. O papel primordial do recurso de revista é o de uniformizar a jurisprudência pátria no âmbito trabalhista, bem como de restabelecer a efetividade da norma nacional violada. Não se destina, pois, a corrigir injustiças ou a reapreciar o conteúdo fático probatório do julgado recorrido, já que a análise de fatos e provas se exaure na instância ordinária. O recurso de revista se destina, exclusivamente, à revisão de questões jurídicas apreciadas nos acórdãos proferidos por tribunais regionais na apreciação de recursos ordinários e agravos de petição, sempre no curso de reclamações individuais, singulares ou plurimas, ou de ações civis públicas, ações coletivas lato sensu, não se incluindo aqui os dissídios coletivos. A base legal do recurso de revista é o art. 896 da CLT, que vem sofrendo diversas alterações desde o seu texto original, inclusive fragmentado por meio de sistema alfanumérico EMARCS. 896, 896A, 896B e 896C. Também foi objeto da onda reformista instituída pela Lei 13.467, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. O presente estudo, portanto, tem por escopo analisar as alterações introduzidas no recurso de revista pela Lei 13.467/2017, também conhecida como Lei da Reforma Trabalhista no tocante ao preparo, custas e depósito recursal, a exigência de transcrição de trecho dos embargos de declaração no caso de preliminar de negativa de prestação jurisdicional, a revogação dos dispositivos que tratavam da uniformização da jurisprudência, aos novos poderes do relator e a transcendência. Preparo. O recurso de revista exige para o seu conhecimento, ou admissibilidade, além dos pressupostos genéricos ou gerais, objetivos e subjetivos, inerentes aos demais recursos, também chamados de pressupostos extrínsecos, outros pressupostos recursais específicos ou especiais, cognominados de pressupostos intrínsecos. O valor das custas processuais para fins de interposição de recurso de revista poderá ser alterado em função do resultado do julgamento do recurso ordinário em dissídios individuais, TST, súmula 25. As pessoas jurídicas de direito público em geral, salvo a União, que sempre foi isenta, eram dispensadas do pagamento prévio das custas para interposição de recursos. A Lei N. 10.537, de 27 de agosto de 2002, acrescentando o art. 790 à CLT, passou a dispor que todas as pessoas jurídicas de direito público, bem como o Ministério Público do Trabalho, gozam de isenção para o pagamento de custas. Também são isentos do pagamento das custas, e do depósito recursal, os beneficiários da Justiça Gratuita, CLT, art. 790-A, os que litigam sob o palio da assistência judiciária sindical, Lei N. 5.584/70, art. 14, a massa falida, TST, súmula 86,
AST Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, TST/SBD e 1OJ 247, segunda, Infine, UMPT, CLT, art. 790-A, segunda. Destaca-se que a Lei 13467/2017 modificou a sistemática do depósito recursal, o qual, nos termos do 9º do art. 899 da CLT, será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Além disso, a referida lei estabeleceu isenção do depósito recursal para os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, CLT, art. 899, 10. Com o advento da Lei da Reforma Trabalhista, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, CLT, art. 899, 11, sendo de se destacar esse depósito não será mais feito na conta vinculada do FGTS do empregado, e sim em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, CLT, art. 899, quarto. O ato número 13/GCGJT alterou o artigo 71, caput, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que passou a ter a seguinte redação. Art. 71. As guias de depósito judicial para pagamentos, garantia de execução, encargos processuais, levantamento de valores e depósitos recursais seguirão o modelo único padrão estabelecido na Instrução Normativa número 36 do Tribunal Superior do Trabalho, ou outra que venha a substituí-la. Grifos nossos. O novo texto está adequado à alteração do artigo 899 da CLT pela Lei 13467/2017, segundo a qual o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo. A Instrução Normativa/TST número 36, por sua vez, dispõe que o acolhimento e o levantamento de depósitos judiciais serão realizados em conta judicial pelos seguintes meios disponíveis: e depósito direto em espécie ou cheque. Segunda, boleto bancário. Terceira, transferência eletrônica disponível TED. Quarta, a penhora eletrônica de dinheiro, sistema Bacen JUD. V. Cartão de crédito ou débito. Nos termos do art. 2º Instrução Normativa/TST 36, os depósitos judiciais serão efetivados pelo interessado diretamente na instituição financeira depositária, Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, utilizando-se obrigatoriamente dos modelos padronizados de guia constantes dos anexos da referida instrução normativa, sendo que os valores discriminados em campos de detalhamento na guia são exclusivamente informativos e de responsabilidade do depositante. Segunda, as responsabilidades do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal limitam-se ao processamento e à contabilização do valor global ao depósito. Terceira, na hipótese de boleto bancário, o depositante poderá efetuar o depósito em qualquer agência da rede bancária do Brasil ou correspondente bancário. É importante destacar que, de acordo com o art. 20 da Instrução Normativa/TST 41/2018, as disposições contidas nos 4º, 9º, 10 e 11 do artigo 899 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13467/2017,
serão observadas para os recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir de 11 de novembro de 2017. Trata-se de ato normativo do TST, sem força apenas persuasiva, que estabeleceu regra de transição para a aplicação temporal para a efetivação do depósito recursal. 2. Transcendência. O Instituto da Transcendência no recurso de revista foi criado pela Medida Provisória N. 2226, de 4 de setembro de 2001, do 5 de setembro de 2001, que inseriu na CLT o art. 896-A, em verbis. Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. No afã de delegar ao TST a tarefa de delimitar objetivamente o processamento e a apreciação da transcendência como novo pressuposto específico da revista, o art. 2º da Medida Provisória N. 2226 dispõe que o Tribunal Superior do Trabalho regulamentará, em seu regimento interno, o processamento da transcendência do recurso de revista, assegurada a apreciação da transcendência em sessão pública, com direito à sustentação oral e fundamentação da decisão. Mas o que se entende por transcendência? Certamente, o vocábulo transcendência, que é qualidade de transcendente, comporta multifários significados. Parece-nos que a mens legislatores aponta no sentido de algo muito relevante, de extrema importância, a ponto de merecer um julgamento completo por parte do TST. De toda sorte, evidencia-se a marca da subjetividade conceitual. Um dos idealizadores do Instituto da Transcendência no recurso de revista, o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, sustenta que se trata de um instrumento de natureza administrativa, de política judiciária, pautado fundamentalmente pela conveniência e oportunidade de se apreciar determinado tema. O objetivo é conferir qualidade e celeridade à análise dos processos, afinal é necessário perder a ilusão de que corte superior tem de julgar tudo o que lhe chegar, por não haver juízes e servidores suficientes para enfrentar a demanda sempre crescente de recursos. Para o citado ministro, a transcendência tem absoluta precedência em relação a todos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, e pode ser aplicada no todo ou em parte do recurso, mas que a regra é de verificar cada tópico. A Lei N. 134672-2017 acrescentou os 1º a 6º ao art. 896-A da CLT, dispondo sobre os indicadores e o procedimento que deverá ser adotado a respeito do pressuposto da transcendência para a admissibilidade do recurso de revista, in verbis. Art. 896-A. Primeiro são indicadores de transcendência, entre outros. E econômica, o elevado valor da causa. Segunda política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Terceira social, a postulação, por reclamante recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado. Quarta, a jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Segundo, poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Terceiro, em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante 5 minutos em sessão.
Quarto, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Quinto, é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Sexto, o juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limitasse à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. De nossa parte, pensamos que, não obstante o esforço de se restringir a admissibilidade da revista, o pressuposto da transcendência acabará criando novos obstáculos à celeridade processual, pois, a evidência, estimulará sobremaneira a discussão da matéria de fundo que ofereça transcendência, o aumento de sustentações orais no TST, o que exigirá a diminuição dos processos em pauta, aumento dos recursos de agravo contra a decisão do ministro relator que entender ausente a transcendência, a proliferação de aditamentos ao recurso de revista para a supressão do não preenchimento de pressuposto extrínseco do recurso, etc. Além disso, do ponto de vista filosófico, preocupa-nos a equivocada formação jurídica de nossos operadores do direito. É notório que os profissionais do direito do nosso país, juízes, membros do MP e advogados, tiveram, em regra, formação calcada apenas na dogmática, fruto do positivismo jurídico exacerbado que produziu técnicos, operários do direito, com âncora apenas na ideologia normativa liberal individual burguesa inspiradora do nosso direito positivo, e não cientistas abertos ao pluralismo no contexto do Estado democrático de direito e na transdisciplinaridade do conhecimento jurídico. Igualmente, os concursos públicos para ingresso na magistratura em geral geralmente exigem apenas boa formação em disciplinas dogmáticas. Essa tecnologia jurídica impede a aplicação e interpretação transdisciplinar do direito baseada nos fundamentos da filosofia, da economia, da sociologia, da ciência política e da ética. Ora, será que os nossos operadores jurídicos, salvo honrosas exceções, que transcendem a presente observação, estão preparados para, com a mera formação dogmática, formalista e tecnicista oferecida pelas faculdades de legislação de nosso país, analisar, com base científica transdisciplinar, se dada causa gera reflexos de natureza econômica, política ou social? A visão de mundo dos eminentes ministros do TST corresponderá aos anseios da justiça social. A posição apolítica e de neutralidade dos juízes defendida por parcela considerável da magistratura pátria permitirá uma investigação adequada do novel pressuposto da relevância política, econômica, jurídica e social. Será que o critério da transcendência vai propiciar a resolução justa dos conflitos ou apenas a extinção formal dos processos? Será que apenas os grandes litigantes, elevado valor da causa e capacidade financeira para contratar grandes escritórios de advocacia, conseguirão ter acesso ao TST? O novel 1º do art. 896-A da CLT, com redação dada pela Lei N. 134672017, procurou utilizar critérios dogmáticos objetivos como indicadores de transcendência, dentre outros. Ocorre que a expressão dentre outros pode ensejar decisões com elevado subjetivismo do relator, ou do órgão colegiado, para criar novos indicadores de transcendência, o que gerará insegurança jurídica para o recorrente do recurso de revista.
Além disso, os próprios critérios adotados para indicadores de transcendência são questionáveis, como o elevado valor da causa, transcendência econômica, o desrespeito da instância recorrida às súmulas do TST ou STF, transcendência política, a postulação de direito social constitucionalmente assegurado, transcendência social, ou a existência de questão nova sobre interpretação da legislação trabalhista, transcendência jurídica. Tendo em vista que os 4º e 5º do art. 896-A da CLT prevêem decisões irrecorríveis, surgiram controvérsias sobre a possibilidade de ser manejado, em tese, o mandado de segurança, o que implicará mais ações no âmbito da Justiça do Trabalho. É importante lembrar que nos termos do art. 19 da Instrução Normativa/TSTN 41/2018 o exame da transcendência seguirá a regra estabelecida no art. 246 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, incidindo apenas sobre os acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho publicados a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas as decisões em embargos de declaração. O art. 246 do RI-TST, por sua vez, dispõe que as normas relativas ao exame da transcendência dos recursos de revista, previstas no art. 896-A da CLT, somente incidirão naqueles interpostos contra decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho publicadas a partir de 11 de novembro de 2017, data da vigência da Lei N. Graus 134672017. Além disso, o art. 247 do referido Regimento Interno do TST prevê que aquela Corte deverá, no recurso de revista, examinar previamente de ofício, se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Vê-se, assim, que o órgão colegiado do TST, turma, deverá, ainda que o relator não o tenha feito, examinar previamente e de ofício, ou seja, antes de examinar os demais pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, se a causa oferece transcendência. O segundo do art. 247 do RI-TST faculta ao relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência. Essa regra praticamente reproduz o disposto no segundo do art. 896-A da CLT, com redação dada pela Lei 134672017. Interessante inovação foi estabelecida no terceiro do art. 247 do RI-TST, que prevê o cabimento de sustentação oral ao recorrente, durante 5 minutos em sessão, e ao recorrido, apenas no caso de divergência entre os componentes da turma quanto à transcendência da matéria. Dispõe, finalmente, o art. 249 do RI-TST que o Tribunal Superior do Trabalho organizará banco de dados em que constarão os temas a respeito dos quais houver sido reconhecida a transcendência. 3. Transcrição de trecho de embargos de declaração no caso de preliminar de negativa de prestação jurisdicional. A Lei N. 130152014 instituiu novos pressupostos específicos, intrínsecos, para o recurso de revista, como se infere do 1 graus A do art. 896 da CLT, pelo qual o recurso de revista também não será conhecido se o recorrente não se desincumbir do ônus de e indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Segunda, indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei,
súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Terceira, expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade apante. Sobreveio a Lei N. 134672017, que acrescentou o inciso 4º ao artigo 896, 1 graus A, da CLT, acolhendo a jurisprudência da SBD e 1 do TST e criando mais um pressuposto específico, intrínseco, para o recurso de revista, uma vez que este também não será conhecido se o recorrente deixar de transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. O propósito da nova regra é facilitar a atividade intelectual do relator do recurso de revista quando houver preliminar de nulidade do acórdão regional do recurso ordinário que deixou de se pronunciar sobre questão veiculada nos embargos de declaração. Neste caso, o recorrente deverá transcrever no recurso de revista o trecho dos embargos declaratórios contendo expressamente o pedido de pronunciamento sobre a questão suscitada e o trecho do acórdão regional dos embargos de declaração que rejeitou tal pedido. Na hipótese em que o acórdão regional dos embargos declaratórios for absolutamente silente sobre o referido pedido, incidirá a súmula 297, item 3º, do TST, segundo a qual, considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omitiu o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Mas, neste caso, o recorrente também deverá transcrever no recurso de revista o trecho dos embargos de declaração contendo o pedido de pronunciamento da questão suscitada no recurso ordinário e a indicação de que não houve rejeição, e sim ausência total de manifestação acerca do pedido. 4. Ampliação dos poderes do relator. É importante registrar que a Lei N. 134672017 acrescentou o 14 ao artigo 896 da CLT, dispondo sobre a competência do relator do recurso de revista, o qual poderá denegar-lhe seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Na verdade, a inclusão do parágrafo em causa revela uma desconfiança do legislador reformista em relação aos órgãos da Justiça do Trabalho, uma vez que o art. 932 do CPC/2015 confere poderes muito mais amplos ao relator, a quem compete. Terceira, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quarta, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. B. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. V. Depois de facultada a apresentação de contrarrações, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF,
do STJ ou do próprio tribunal, b. acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Registra-se que a súmula 435 do TST autoriza expressamente a aplicação subsidiária do art. 932 do CPC/2015 ao processo do trabalho, CLT, art. 769. Todavia, tendo em vista o novel 14 do art. 896 da CLT, as hipóteses previstas no art. 932 do CPC/2015 serão aplicadas supletivamente, CPC, art. 15, ao recurso de revista, e aos demais recursos, podendo o relator, segundo nos parece, além de não conhecer do recurso por ausência de qualquer pressuposto extrínseco ou intrínseco, negar-lhe ou dar-lhe provimento nas hipóteses dos itens 4 e v do art. 932 do CPC/2015. É de assinalar que, nos termos do art. 1021 do NCPC, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 5. Uniformização de jurisprudência nos tribunais regionais do trabalho. A uniformização de jurisprudência prevista no CPC/73 era, na verdade, um incidente processual que tinha por objetivo unificar a jurisprudência de um mesmo tribunal, e não de tribunais distintos, sendo a admissão do incidente uma faculdade judicial, pois não tinha natureza de ação ou de recurso, e sim de mero incidente, que pode ou não ocorrer em um processo. O art. 896, terceiro, da CLT, com redação dada pela Lei N. 13015214, no entanto, dispunha que os tribunais regionais do trabalho procederão, obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas da competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização de jurisprudência previsto nos termos do capítulo e do título 9 do livro e da Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Além disso, diversos parágrafos no art. 896 da CLT demonstravam, nitidamente, a mens legislatores a respeito da obrigatoriedade do incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Com efeito, dispunham os 4º, 5º, 6º e 13 do art. 896 da CLT, in verbis. 4º, ao constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à uniformização da jurisprudência. 5º, a providência a que se refere o 4º deverá ser determinada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista, ou pelo ministro relator, mediante decisões irrecorríveis. 6º, após o julgamento do incidente a que se refere o 3º, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista, por divergência. 13.
Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o terceiro poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Com o advento do CPC de 2015, que revogou o Instituto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, e o J, parece-nos que os terceiro, quarto, quinto, sexto e 13 do art. 896 da CLT também estariam tacitamente revogados, mesmo porque o INCPC criou outros institutos similares em substituição ao velho, incompreendido e pouco utilizado incidente de uniformização de jurisprudência, como o incidente de assunção de competência, IAC, o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, e o incidente de recursos extraordinário e especial repetitivos, NCPC, art. 927, terceira. Ademais, os terceiro, quarto, quinto e sexto do art. 896 da CLT foram expressamente revogados pelo art. 5º, a linha U, da Lei N. 134672017. Logo, a /TST 37/2015, bem como o ato CJUD.GPN 4912014, ambos do TST, ficam automaticamente revogados com a entrada em vigor da Lei N. 134672017, cabendo aos tribunais regionais do trabalho, em seus regimentos internos e no exercício de sua competência privativa, CF, art. 96, e, a, disporem sobre a efetivação do disposto nos arts. 926 e 927, terceira, do NCPC, utilizando-se, para tanto, dos institutos do IRDR e do IAC. Entretanto, paradoxalmente, o TST editou a Instrução Normativa 41/2018, cujo art. 18 dispõe, in verbis. Art. 18. O dever de os tribunais regionais do trabalho uniformizarem a sua jurisprudência faz incidir, subsidiariamente ao processo do trabalho, o art. 926 do CPC, por meio do qual os tribunais deverão manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Primeiro, os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados antes da vigência da Lei nº 134672017, no âmbito dos tribunais regionais do trabalho ou por iniciativa de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, deverão observar e serão concluídos sob a égide da legislação vigente ao tempo da interposição do recurso, segundo o disposto nos respectivos regimentos internos. Segundo, aos recursos de revista e de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, conclusos aos relatores e ainda não julgados até a edição da Lei nº 13.467/17, não se aplicam as disposições contidas nos terceiro a sexto do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Terceiro, as teses jurídicas prevalecentes e os enunciados de súmulas decorrentes do julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados anteriormente à edição da Lei nº 134672017, no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, conservam sua natureza vinculante à luz dos arts. 926, primeiro e segundo, e 927, terceira e v, do CPC. Não obstante o propósito interpretativo uniformizador, consentâneo com o princípio da segurança jurídica, previsto nos revogados dispositivos supracitados, terceiro,
4º e 5º do art. 896 da CLT, o art. 3º do ato CJUD.GP 49120014, o art. 5º da EM/TST 37/2015 e art. 18 da EM/TST 41/2018, há neles nítido desrespeito ao princípio da independência funcional dos magistrados que compõem os TRTS, o que implica suspeitável vício de inconstitucionalidade das regras supracitadas, por violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Vale dizer, não pode a lei ou o ato normativo obrigar os desembargadores dos TRTS a admitir e julgar o mérito do incidente de uniformização de jurisprudência, para fins de criação de súmula regional ou fixação de tese jurídica prevalecente. Além disso, a função uniformizadora é obrigatória para o TST e tribunais superiores, e não dos tribunais regionais. Aliás, os 3º, 4º, 5º e 13 do art. 896 da CLT estabeleciam uma cápsula diminutiva em relação aos magistrados dos TRTS, pois o próprio e revogado CPC/73, utilizado remissivamente pelo art. 896 da CLT, não impunha a obrigatoriedade de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. É de duvidosa constitucionalidade, pois, o disposto no art. 18 da nova Instrução Normativa 41/2018 do TST, pois, a pretexto de dispor sobre direito intertemporal, legisla sobre norma de direito processual do trabalho, ressuscitando disposições, 3º, 4º e 5º do art. 896 da CLT, o art. 3º do ato CJUD.GP 49120014 e o art. 5º da EM/TST 37/2015, que, segundo pensamos, já nasceram eivadas do vício da inconstitucionalidade. De outro giro, não se pode relegar ao oblívio que no processo do trabalho, diferentemente do que ocorre no processo civil, os recursos em geral veiculam multiplicidade de pedidos, matérias e questões, de modo que a obrigatoriedade de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, com possibilidade de retorno de recursos de revistas para os TRTS editarem súmula regional ou firmarem tese prevalecente, pode implicar e as estatísticas demonstram isso grave violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo trabalhista. De outro giro, poder-se-ia argumentar que, nos termos do art. 926 do NCPC, os tribunais poderiam criar o incidente de uniformização de jurisprudência, e o J. Ocorre que a criação de incidentes processuais constitui matéria reservada à lei federal, pois é competência privativa da União legislar sobre normas de direito processual, cf. art. 22, e, tendo os tribunais competência privativa apenas para elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Por outro lado, com a revogação expressa dos 3º, 4º, 5º e 6º do art. 896 da CLT pela Lei N. 134672017, art. 5º, fica mais evidente a competência privativa de cada TRT, cf. art. 96, e, bem como do TST, por meio de seus regimentos, uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, sendo,
pois, nulos os atos e instruções normativas do TST que disponham sobre essa matéria no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Entretanto, como a lei extinguiu o incidente de uniformização de jurisprudência, e o J, a uniformização da jurisprudência poderá ser realizada apenas por intermédio do incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou do incidente de assunção de competência, IAC, no âmbito dos TRTS, como se infere da interpretação sistemática dos arts. 926, 927, 947, 976 a 987 do CPC/2015, aplicáveis subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho, CLT, art. 769, CPC/2015, art. 15, ou, ainda, no âmbito do TST, por meio do incidente de recursos de revista repetitivos, CLT, arts. 896b e 896c. A propósito, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado lembram que a uniformização da jurisprudência continua possível, porém, deverá ser feita apenas mediante aprovação de súmulas ou por incidentes de resolução de demandas repetitivas. Tal uniformização não mais poderá ocorrer, entretanto, por intermédio da fórmula instituída pela Lei N. 13015/2015 no interior dos 3º até o 6º do art. 896 da CLT. Essa fórmula legal foi revogada. No mesmo sentido, Antônio Humberto de Souza Júnior e outros ressaltam, com inteira razão, que o IUJ deixa de ser aplicado na Justiça do Trabalho. Ou seja, os TRTS poderão em nome de maior racionalidade no sistema jurisprudencial, deverão continuar a uniformizar seus posicionamentos, porém sem mais o manejo do incidente de uniformização de jurisprudência, buscando arrimo procedimental nas novas figuras disponíveis na legislação processual civil, especialmente o incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, CPC, arts. 947 e 976, além do incidente de julgamento de recursos repetitivos. Conclusão. A Lei da Reforma Trabalhista promoveu consideráveis alterações no recurso de revista, Lei 134672-2017, inovando nos pressupostos de sua admissibilidade. No tocante ao preparo do recurso de revista, houve inovação quanto à isenção do depósito recursal para beneficiários da justiça gratuita, inclusive o empregador, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial, além de redução pela metade do valor do referido depósito para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A lei em questão, na esteira da jurisprudência do TST, passou a exigir transcrição, no recurso de revista, do trecho dos embargos de declaração no caso de preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Os poderes do relator no recurso de revista foram ampliados timidamente se comparados aos poderes conferidos ao relator nos recursos do processo civil, CPC/2015, art. 932. Embora a Lei da Reforma Trabalhista tenha revogado os dispositivos da CLT, 3º a 6º do art. 896, que tratavam da obrigatoriedade de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, a Instrução Normativa N. 41/2018 do TST, art. 18, praticamente ressuscitou tais dispositivos,
os quais já se mostravam inconstitucionais por violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Afinal, não pode a lei ou o ato normativo obrigar os desembargadores do TRT a admitir e julgar novamente a causa, mérito do incidente de uniformização de jurisprudência, para fins de criação de súmula regional ou fixação de tese jurídica prevalecente. Ademais, a uniformização da jurisprudência será promovida por meio do incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou do incidente de assunção de competência, IAC, como se infere da interpretação sistemática dos arts. 926, 927, terceira, 947, 976 a 987 do CPC/2015. Por fim, no que concerne à transcendência, a lei da reforma trabalhista buscou afunilar cada vez mais a admissibilidade do recurso de revista, criando um novo pressuposto recursal intrínseco, o qual poderá ser apreciado monocraticamente pelo relator e deverá ser analisado, previamente e de ofício, pela turma do TST. A preocupação central da reforma trabalhista no respeitante ao recurso de revista residiu na criação de obstáculos para a sua admissibilidade, mas será que esses novos obstáculos vão propiciar resolução justa dos conflitos ou apenas a extinção formal dos processos? Será que apenas os grandes litigantes, elevado valor da causa e capacidade financeira para contratar grandes escritórios de advocacia, conseguirão ver seus recursos de revista julgados meritoriamente pelo TST? Como respostas, invocamos pirâmides, de William Shakespeare. Não, tempo, não zombarás de minhas mudanças. As pirâmides que novamente construíste não me parecem novas, nem estranhas. Apenas as mesmas com novas vestimentas.